Olá, meus amigos, minhas amigas. Quero cumprimentar vocês mais uma vez e mais uma vez, como sempre, agradecer a todos e todas por estarem nos acompanhando aqui no canal do Pastor Irineu Messias. Quero agradecer pela força que vocês estão nos dando para fazer o nosso canal aqui no YouTube cada vez mais crescer para a glória de Deus, porque o nosso objetivo é de sempre poder espalhar para um maior número de pessoas a bendita e gloriosa palavra de Deus. Nesse sentido, eu quero convidar você para se juntar a mim nesse desafio de daqui para o final do ano nós dobrarmos a quantidade de inscritos aqui no canal. E você pode ajudar da seguinte forma: assistindo o vídeo até o final, compartilhando as mensagens, convidando os seus amigos, os seus irmãos, os seus parentes, os irmãos da igreja, para se inscreverem no canal. Você pode também comentar, fazer comentário abaixo dos vídeos e recomendar o nosso canal para outras pessoas através das suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, se você tiver, como também nos outros canais do quais, se porventura você tiver lá inscrito, ou seja, no WhatsApp principalmente, onde você pode reenviar os nossos vídeos, o link, para que as pessoas possam assistirem, dar o seu like. É importante dar o like, porque assim você vai possibilitando que o algoritmo do YouTube detecte que é relevante este conteúdo, como relevante é a gloriosa palavra de Deus. Então, meus queridos, eu quero agradecer a vocês de coração. Quero fazer também aqui abrir um parênteses para prestar os meus agradecimentos à minha igreja, a Assembleia de Deus Ebenezer, comemorou junto comigo o meu aniversário, junto com todos os queridos irmãos e irmãs ali da Assembleia de Deus Ebenezer, em Pernambuco, cuja sede está ali em São Benedito, Olinda. Quero agradecer de coração o meu pastor presidente, pastor Rubenildo, o meu pastor presidente de honra, pastor José Lins, a missionária Ana Lins, a missionária de Leusa, que prestaram, junto com os pastores, prestaram essa homenagem, singela, essa homenagem que eu fiquei muito emocionado, junto com a minha esposa, a missionária Tânia Passos Araújo, e vimos o carinho com que os irmãos nos trataram, e nós os amamos a todos vocês em Cristo Jesus nosso Senhor, e muito obrigado pelas demonstrações de carinho, pelas vossas orações e o apoio que tem demonstrado para comigo e a minha amada querida esposa, a quem agradeço a Deus por ter me dado esse grande presente, a minha esposa, que com ela tenho conseguido fazer a obra do Senhor Jesus. Quero também agradecer aos nossos presbíteros que comigo cooperam ali na congregação que dirigimos, em Aguazinha, Olinda, o nosso presbítero Ananias, presbítero Reginaldo, presbítero Manuel Tintilo e suas respectivas esposas, além de todos os irmãos da igreja que temos ajudado a fazer a obra de Deus aí, da Assembleia de Deus Ebenezer, aí em Aguazinha. Deus abençoe a todos vocês e Deus abençoe também a todos os meus queridos amigos e irmãos que também me desejaram muitas felicitações no Instagram, no Facebook. Eu quero agradecer a todos vocês pela lembrança do nosso aniversário. Estamos completamos no último dia 26 de agosto, 59 anos, para a glória e a honra do nome de Jesus, e é uma alegria poder ter completado esta data na presença do Senhor e ao lado dessa grande mulher que é a minha esposa, Tânia Passos Araújo. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, meu muito obrigado pelas felicitações que recebi de todos vocês. Dito isso, eu quero convidar vocês para nós refletirmos num trecho da palavra de Deus que está aqui escrito no segundo livro da Bíblia, um dos livros do Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, e apenas um versículo que diz assim, capítulo 2, verso 5 de Êxodo, e diz assim: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas
passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo, verso 6, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a todos que me assistem agora pelo mundo afora, no Brasil, no exterior, temos lido aqui esse trecho na palavra do Senhor nosso Deus, esse trecho inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que tomou o próprio Moisés para contar a sua própria história, com certeza contada pelos seus irmãos, quem sabe, Arão, Miriam, que eram mais velhos que eles, e quem sabe pela sua própria mãe, Joquebede, da forma milagrosa como Deus atuou na vida deste menino Moisés. Esse trecho, ou este fato aconteceu no momento em que o faraó do Egito, que era o rei do Egito, o governante maior do Egito, ele deu uma ordem para que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino fossem mortos e que poupassem apenas a vida das crianças do sexo feminino. E essa ordem, inclusive, ele incumbiu, ele obrigou, ele convocou 2 parteiras que sempre assistiam às hebreias para cumprir essa ordem. E diz a palavra de Deus que as 2 parteiras, elas temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara. E por conta disso, pelo temor a Deus, o texto sagrado diz, aqui nesse mesmo livro, no seu capítulo 1, que Deus abençoou aquelas 2 parteiras. Mesmo assim, a ordem estava ainda em vigor. E como eles não conseguiram entender por conta que as hebreias não cumpriram aquela ordem irracional do rei de assassinar crianças inocentes, ele determinou que o seu povo lançassem no rio todos os meninos, crianças do sexo masculino, fosse lançada no rio. Está aqui no capítulo 1, o verso 22 de Êxodo, que diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E o trecho aqui no capítulo 2 vai nos mostra que a mãe de Moisés engravidou e ela por 3 meses escondeu o seu filho, que ainda não tinha nome, por 3 meses também não tinha dado nome. Ela escondeu exatamente por causa desta ordem perversa, cruel, desumana, que estava vigente. E após 3 meses ela não teve mais como ocultar aquele menino, porque um menino com 3 meses ou mais, ele chora, é natural o choro da criança, chora para dormir, chora porque está com fome, chora porque quer mamar, quer mamar, é natural da criança. E certamente, quem sabe, essa característica da criança não permitiu mais a Joquebede manter o seu filho às ocultas, ou escondido daquele perverso rei. Então só restava uma alternativa para aquela mulher, que era continuar com ele escondido ou tomar uma providência para que o seu filho não fosse morto. E nós observamos aqui nos versículos seguintes, exatamente no capítulo 2, a partir do versículo de número 3, que diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e pez, o barro, e pondo nela o menino, apôs nos juncos à borda do rio. Veja que coisa interessante. Observe que o faraó do Egito mandou lançar no rio para morrer
todos os filhos homens. E nós estamos vendo aqui a mãe do menino colocando justamente no rio. Mas só que esta mulher tem uma absoluta certeza, ela não colocou o seu filho para morrer, muito pelo contrário. Ela colocou no rio para salvá-lo. O rio que havia levado à morte, quem sabe, muitas crianças, muitos meninos hebreus, agora era o rio que esta mulher de Deus, que esta mãe, com certeza confiando em Deus, colocou no rio. Mas este rio que matou muitos, ela cria que não mataria o seu filho Moisés. Eu tenho absoluta certeza, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que esta mulher estava movida pela mão de Deus, pelo Espírito de Deus. E por que eu digo isso? Porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. Moisés, mais adiante, se tornaria o grande libertador do seu povo Israel. Então, portanto, baseado no que aconteceu no futuro, nós podemos aqui afirmar que Deus, do modo como Ele sabe trabalhar, modo este que às vezes, e não poucas vezes, vai de encontro com o nosso racional, vai de encontro com o nosso pensar humano, como, por exemplo, aqui aconteceu, porque nós podemos perguntar a nós mesmos, mas como é que essa mulher vai jogar o filho dela no rio? Como é que vai colocar ele num recipiente, ainda que com betume, com barro, ainda que numa arca? Mas o que há de ser desse menino? Ainda mais o menino, ele chorava quando se viu, certamente, longe da sua mãe. Mas aquela mulher, movida pela fé em Deus, talvez ela não soubesse como, mas ela tinha certeza de que Deus iria tomar uma providência para poupar a vida do seu filho. E dissemos isso também baseado numa outra história, no ancestral do Joquebede, Abraão, que Deus também pediu seu filho para imolá-lo, não para matar, mas para provar a fé de Abraão. E Abraão também não sabia como, mas sabia que Deus era poderoso. Vai nos dizer o texto lá em Hebreus, nos diz o texto em Hebreus, no capítulo 11, que Abraão, pela fé, ele acreditava que até dos mortos Deus podia ressuscitar o seu filho Isaque, e portanto ele, sem demora, quis imolá-lo, confiando no Deus Todo-Poderoso. Isso nos mostra, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que na vida que nós vivemos, no nosso viver terreno, se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos como norte da nossa vida, como pilar da nossa vida, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, nós podemos fazer coisas admiráveis, extraordinárias e sobrenaturais, porque Deus, ele é capaz de todas as coisas. Como ele mesmo diz, no capítulo 18 de Gênesis, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Como Jesus também reiterou esta mesma verdade em Lucas 1:37, dizendo ele que não havia nada impossível para Deus. Então, acredito que, baseado nesses pressupostos da fé, Joquebede fez aquela arca de junco. Joquebede abetumou com betume, abetumou e colocou barro no sentido de fazer com que aquela arca ela não afundasse com o seu filho dentro. E depois disso, ela tomou uma atitude de fé. E qual foi a atitude? Colocou o menino na margem do rio. Ou seja, meu querido amigo e minha querida amiga, Deus convida a você, assim como convidou o seu espírito a Joquebede, para tomar uma atitude de fé, de confiança. Talvez você tenha passado ou esteja passando por uma situação, quem sabe, semelhante à de Joquebede, semelhante à de Moisés, correndo risco de vida, temendo ser morto ou morta por alguma coisa,
por algumas circunstâncias na sociedade ou na sua vida. Mas neste momento, apoiado pela palavra de Deus, eu convido você a tomar uma atitude de fé baseada nas Escrituras e tendo como respaldo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que digo isso? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não podemos agir como Joquebede agiu. Mas, pastor, Joquebede não tinha Jesus, mas é claro que não tinha, porque estava ainda no Antigo Testamento. Jesus não tinha não tinha vindo à Terra para consumar no Calvário, como ele consumou há 2000 anos passado, a salvação que Deus prometera desde o princípio da história humana, ou melhor, desde o momento em que Adão e Eva pecaram contra Deus. Aliás, Moisés é um tipo do Senhor Jesus Cristo, porque assim como Moisés libertaria mais tarde o seu povo de Israel das garras de Faraó, Jesus libertaria e está libertando todos os seres humanos da terrível garra de Satanás, ali representada pelo rei do Egito chamado Faraó, que aprisionava o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Assim como hoje as pessoas estão aprisionadas pelo Satanás para levá-los, para querer derrotá-los, para querer matá-los, mas Jesus é o grande e poderoso libertador, o Filho de Deus. Então, portanto, Joquebede tomou aquela atitude de fé, bendito é o nome santo do Senhor, nosso Deus, e colocou ali na margem do rio. E diz a palavra também, aqui mais adiante, que o verso 4, diz que a sua irmã, Miriam, ela foi de longe para ver o que havia de acontecer. Ou seja, nós vemos 3 personagens envolvidos, ou melhor, 4 personagens envolvidos aqui nessa história. Nós temos a figura de Joquebede, a mãe, nós temos a figura a filha de Faraó, nós temos Miriam e nós temos o quarto, por que não dizer, o primeiro e principal dos personagens, que é o Senhor nosso Deus, que dos altos céus estava no controle de todas as coisas. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus também quer estar presente na sua vida para operar na sua vida como operou na vida de Joquebede, de maneira invisível, silenciosa, mas muito real, extraordinária e sobrenatural. Talvez você se encontre neste momento também, pensando: não há saída para a minha vida. Todas as portas se fecharam. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que resolver. E às vezes, meus queridos amigos e amigas, nós não sabemos mesmo. E é por esta razão, por as pessoas não terem mais fé em Deus, não apoiar a sua fé em Deus, que estão dando cabo de suas vidas. E às vezes, quando não dá cabo das suas vidas, resolve os seus graves problemas da maneira que acham resolver e dá tudo errado, como tudo errado está dando hoje em várias nações do mundo, pelo modo errado com que as pessoas estão decidindo, fazendo as suas escolhas. Assim como também do ponto de vista pessoal de cada indivíduo, as pessoas estão errando muito nas suas escolhas, errando muito nos seus destinos, porque fazem as suas escolhas sem confiar em Deus, sem pedir orientação a Deus. E eu tenho certeza que esta mulher, Joquebede, que diz o capítulo de número 2, o verso 1, que ela era da casa de Levi, que posteriormente seria escolhido a tribo Levi para ser exatamente de onde surgiriam todos os sacerdotes que ministrariam na casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, Deus é capaz de fazer coisa extraordinária, como coisa extraordinária fez aqui na vida de Joquebede. Mas observe que, vamos retomar, Joquebede, ela fez a arca de junco, portanto um material frágil, mas ela colocou o betume, que o fortaleceu um pouco mais, e ela colocou barro, mas tudo isso era insuficiente, porque todo barco, pelo que nós
percebemos, ela há de ter alguém que conduza. Tem que ter um remo, mas o remo só não interessa. Tem que ter um motor, mas tem que ter alguém que opere motor e que opere os remos. Aquele barquinho nem tinha motor, até porque não existia naquela época, mas não tinha remo nem condutor humano, porque o condutor, na verdade, era Deus o tempo todo e o tempo todo era Deus. E por ter esta confiança, acredito absolutamente nisso, é que Joquebede colocou aquela arca de junco à margem do rio, porque sabia que o grande condutor, que lá do céu, bendito é o nome de Jesus, o grande condutor, o Deus Todo-Poderoso, iria tomar uma grande providência. E a sua filha, Miriam, estava ali de longe, observando como Deus conduziria aquele barquinho. Há um conjunto chamado Canção e Louvor, tirado das águas, que aqui na descrição do vídeo nós vamos colocar o link, que canta uma música muito bonita, falando exatamente acerca deste fato acontecido na vida de Moisés. Então, retomando o raciocínio, Joquebede colocou ali na margem do rio, Miriam, que certamente assistiu a sua mãe fazer a arca de junco, fazer o betume, colocar o barro, e também, quem sabe, ajudou a colocar a margem do rio. O texto aqui não diz que Joquebede ficou observando o barquinho, aquela arca ali na margem do rio. E nós não sabemos porquê, nem a Bíblia explica o porquê, e não é necessário explicar, porque muitas vezes, bendito é o nome de Jesus, Deus age como Ele quer e Ele não tem a obrigação de dar explicação para ninguém. Há muitas especulações, muitas vezes, da nossa parte, de como Deus deve fazer, por que fez. Meu amigo, não entre por esse caminho. O que Deus quer de nós é que nós depositemos a nossa fé nele. Como disse o salmista, no Salmo 121, que nós já temos aqui, pregamos, você pode clicar aqui no card, que tem uma mensagem nesse sentido, acerca do Salmo 121, o socorro vem de Deus, onde ele diz, eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então era este o socorro de Joquebede. Só podia vir de Deus. Era Deus o condutor daquele barquinho. Mas Miriam, que talvez não tivesse a mesma fé que tinha sua mãe, foi de longe para saber o que iria acontecer com o seu irmão. Mas mesmo assim, ela foi usada como instrumento. Deus também usou Miriam para completar o seu trabalho, para fazer o seu trabalho, porque é nós, seres humanos, que Deus usa para demonstrar a sua glória, o seu poder e se revelar através de nós para a glória do seu bendito nome. Por isso que Deus usou a Paulo, por isso que Deus usou a Pedro, por isso que Deus usou o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade. Usou como um homem sem pecado, como instrumento poderoso da sua glória, para demonstrar que, primeiro, Ele nos ama, segundo, Ele pessoalmente veio à Terra para morrer para nossas vidas e fazer algo extraordinário na nossa vida, como extraordinário fez na vida de Moisés e na vida de Joquebede, na vida de Miriam. Louvado seja o nome de Jesus. Então, assim como Deus usou Joquebede, Miriam, Moisés e o nosso Senhor Jesus Cristo como instrumentos na sua mão, Ele quer usar também a sua vida. As suas poderosas mãos quer usar a sua vida para fazer coisa extraordinária em você mesmo, em você mesma e com as pessoas que lhe rodeiam. Aonde você mora, aonde você reside, aonde você mora, aonde você estuda, por onde você passa, Deus quer fazer coisa extraordinária, como fez através de Joquebede, através de Miriam, neste fato aqui. Então Miriam ficou de longe olhando o que iria acontecer. E neste momento exato, em que o barquinho, a arca ia ali pela margem, neste momento, diz o texto sagrado que nós lemos, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Exatamente naquele dia.
exatamente naquele horário, a filha de Faraó, ou seja, a princesa do Egito, que certamente no seu palácio tinha aonde tomar banho, tinha onde se higienizar, mas escolheu aquele dia para lavar-se no rio, no lugar exatamente aonde aquela arca ou arquinha ia estar passando. O que é isso quer dizer? Por que eu estou destacando isso? Porque não existe coincidência nem acaso para Deus e diante de Deus. Seguramente eu posso lhe dizer que foi o Deus Todo-Poderoso que moveu, que tocou no coração daquela mulher para que ela fosse naquela hora, naquele dia e naquele lugar onde estava a arca feita de junco e onde estava dentro dessa arca um menino que ainda não tinha nome. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui mais uma vez, de forma muito clara, a maneira maravilhosa de como Deus estava operando na vida de Moisés. Neste cenário de desespero da mãe e que achava que seu filho talvez não pudesse sobreviver, mas mesmo, quem sabe, temerosa, ela, movida pelo Espírito Santo de Deus, acredito, creio, ela colocou a sua criança naquele barquinho, com betume, com barro, feito de junco, mas acreditando que o Deus da glória iria lhe dar uma salvação, uma libertação. Afinal de contas, durante 3 meses, ela conseguiu escondê-lo. Durante 3 meses, ela conseguiu ocultá-lo das vistas do perverso e cruel Faraó. E quem fez durante 3 meses, pode fazer durante toda a sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu chamo a sua atenção. Deus Todo-Poderoso, que fez esse milagre na vida de Moisés, que o guardou durante 3 meses, mas que depois o levou para sempre da morte quase certa nas mãos do rei do Egito. Então Deus conduziu aquela princesa para aquele lugar para exatamente libertar, cuidar da vida daquele a quem ele tinha escolhido. E deixa eu lhe dizer, o desejo de Deus é escolher você como escolheu Moisés. Não para a mesma tarefa, porque Moisés é uma pessoa, eu e você somos outra. Mas quer escolher você para se tornar um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, como foi Moisés nas mãos do Senhor Jeová dos Exércitos. Então, portanto, meu querido, Deus conduziu aquela princesa para aquele lugar. Mas não só isso, que ela poderia ter ido se banhar, poderia ter visto a criança e não ter feito absolutamente nada. Afinal de contas, ela era filha do homem que estava mandando matar todas as crianças. E quem sabe, ela talvez concordasse com esse extermínio, porque diz o texto no capítulo 1, que o povo de Deus se espalhou de tal forma na terra do Egito, que se tornou numeroso e mais poderoso do que os próprios egípcios. E esse foi o temor, de que ele se aliasse a alguns inimigos e pudesse derrotar o governo de Faraó. Essa mulher, essa princesa, portanto, estava nessa atmosfera política. Mas quando Deus opera, as pessoas, mesmo ruins, são capazes de fazer coisas boas, como disse Jesus. Mesmo vós sendo os maus, fazeis coisas boas para os vossos filhos. Foi assim que Jesus disse na sua mensagem ali aos seus discípulos e àquela multidão, e Jesus continua sendo o mesmo. E, portanto, aquela mulher, quando viu o menino, embora tivesse com as donzelas, mas não foram as donzelas que passeavam na borda do rio. Foi exatamente a princesa, e que diz assim, e ela viu, ou seja, a princesa, a filha do faraó, ela viu a arca no meio do junco. Até aquele momento ela não percebeu o que era, mas deve ter achado estranho uma arca naquele formato, ali naquele rio. E diz o texto, e que ela viu a arca no meio do junco e enviou a sua criada e a tomou. Ou seja, Deus operando do começo até o seu final. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Agora Moisés estava ali com uma criança de 3 meses, chorando, sentindo a falta da mãe,
E diz a palavra de Deus aqui no texto sagrado, verso 6, e moveu-se de compaixão dele. Ou seja, neste momento o Espírito de Deus moveu o coração daquela princesa, filha do terrível faraó, que queria exatamente matar todos os hebreus. Ou seja, mesmo em meio a uma situação extremamente complexa, aonde nós só enxergamos maldade, Deus pode operar para dar livramento, para dar libertação, para dar salvação, mesmo aos olhos humanos, que nós não consigamos enxergar isso. Deus é poderoso para fazer na sua vida o que fez na vida de Moisés, e usando alguém que nós menos esperávamos que usasse para salvar exatamente aquela criança, que havia um decreto sobre ela, que era o decreto do seu pai. Seu pai disse que tinha que morrer, matar todos os filhos hebreus, mas aquela mulher, a compaixão dada por Deus foi maior do que a perversa e cruel ordem do seu pai. E o texto diz que ela moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. E vamos mais adiante aqui no texto, verso 7. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que ele quis este menino para ti? Observe que Miriam, que havia visto tudo isso ocorrer de longe, se aproximou, e veja a coragem que aquela menina Deus deu a ela. Era princesa de Faraó, era filha de Faraó. Miriam sabia o clima terrível que estava rondando ali no Egito, com a ordem para que fossem mortos todos os meninos hebreus, mas ainda assim aquela menina, cheia de fé, aproximou-se da filha de Faraó, ela como uma escrava, ela como uma hebreia, mas ela não se atemorizou, chegou-se perto da princesa do Egito e ofereceu uma ama das hebreias. Ou seja, Deus estava operando no começo até o final, e operando e utilizando-se da vida de Miriam. E Miriam fez essa proposta imediatamente aceita pela princesa de Faraó, e ela levou, claro, a própria mãe de Moisés para ser esta ama que cuidou dele até a idade em que ele deveria ser devolvido à sua mãe adotiva, que aí sim, nesse momento, ele se passou a chamar Moisés, que quer dizer tirado das águas. Foi o nome dado pela própria princesa do Egito, que salvou um hebreu que estava condenado à morte, que salvou um hebreu cujo destino seu pai já havia determinado. Mas uma coisa é o homem determinar, mas como nós sempre cantamos nas nossas congregações, a última palavra, ela vem do Senhor. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê a você esta capacidade espiritual que, repito, Ele quer dar. Qual é a capacidade espiritual? A capacidade de crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque somente através de Jesus é que nós somos capazes de fazer algo extraordinário, como Miriam fez, como Joquebede fez. E assim como Deus usou essas duas vidas, Miriam, Joquebede, Ele também quer usar a sua vida. E assim como Ele usou a filha de Faraó, uma pessoa completamente estranha, avessa à história dos hebreus, Deus utilizou para salvar exatamente um hebreu. Talvez você precise exatamente de uma libertação de Deus, de um escape de Deus. E saiba que Deus pode usar alguém que você nem imagina para dar uma grande libertação, para dar uma grande vitória na sua vida. Você só precisa dar lugar ao Pai Celestial através do nosso Senhor Jesus Cristo e por meio do seu glorioso Espírito Santo, que é quem nos regenera, quem nos converte da justiça do pecado e do juízo e nos transforma em verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, como foi Joquebede e como foi Miriam. Assim que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.